Estamos iniciando o programa Alô Justiça. Hoje um programa muito especial. Nós estamos recebendo aqui nosso amigo e irmão, um grande profissional, delegado de polícia Anderson Pimentel, homem experiente, há mais de 20 anos trabalhando para que nós tenhamos mais segurança. Presenciou e participou de muitas situações de risco no decorrer do seu trabalho. Hoje nós vamos relembrar aqui a morte de alguns profissionais, de alguns delegados que foram amigos nossos e que trabalharam tanto para que você, cidadão, tivesse mais segurança. Dr. Célio Cassimiro Tristão, nós vamos falar sobre ele. O delegado Antônio Fernandes, que junto com mais 4 delegados, vieram a perder a vida em um acidente em 2012 com um helicóptero. Nós estaremos tratando a respeito de delegado de polícia também corrupto, que foi inclusive punido, nós vamos falar sobre isso também, e delegado de polícia que reagiu ao assalto. Não saia daí, fique conosco até o término deste programa. Delegado Anderson Pimentel, é um prazer receber o senhor aqui para juntos nós trabalharmos mais uma vez em busca de uma melhor distribuição de justiça em nosso país. Nosso programa Alô Justiça. Delegado, como o senhor se sente hoje participando de um programa dessa natureza? O senhor é experiente, já participou de vários, né? Doutor Exísio, para mim é um prazer, uma honra, satisfação imensa compartilhar essa bancada com o senhor. Já somos amigos de longa data. Acima de tudo, pela relação que a gente construiu em toda a minha trajetória profissional. Eu como delegado, o senhor como advogado militante em Aparecida de Goiânia. E isso aqui é o coroar da nossa relação e a gente quer aqui compartilhar algumas experiências, algumas opiniões, falar um pouco da nossa trajetória e também das vicissitudes e das alegrias de ser orgulhosamente delegado de polícia. O que o senhor diria para o cidadão que está nos ouvindo agora, que tem um filho e o filho quer ser delegado? É uma boa profissão, é muito arriscada, o que o senhor diria para eles? Doutor Exísio, eu costumo me definir afirmando o seguinte: eu sou servidor público por vocação, mas eu sou professor por paixão, já que eu também sou docente. Aquele que se dispuser, aquele que compreender que o serviço público é você se doar, você se abnegar, você atender aos reclames da população, se você for vocacionado a isso, ser delegado de polícia é uma dessas carreiras em que você pode não apenas fazer a diferença na vida das pessoas, você pode ser a diferença na vida das pessoas. Muito bem. E nós vamos agora para o intervalo, daqui a pouquinho. Você vai presenciar, poder ver, verificar o que aconteceu com o delegado Antônio Gonçalves, mais 4 delegados. Morreram todos de uma vez só. Grandes profissionais. Não saia daí. Vacinou, deu show, vacinou, deu show, vacinou, deu show, vacinou, deu show. Levanta a mãozinha, a manga da camisa e vem mostrar o bracinho, lá no postinho vacina faz bem. Protege criança, vovô é vovó, gestante, neném. Tu vacinou, deu show, a gripe dançou, vacinar também. Vacinou, deu show, 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 vacinou, deu show. Dê um show de proteção contra a gripe. Se você é gestante, idoso ou tem filhos de até 6 anos, vá a um posto de saúde e atualize a caderneta de vacinação. É rápido, gratuito e seguro. Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. Vacinou, deu show, vacinou, deu show,
Vacinou, deu show. Vacinou, deu show. Estamos de volta e você fique conosco até o término do programa. É muito interessante. Vamos falar a respeito de vários assuntos que envolvem delegados de polícia em muitas situações. Nós estamos aqui com um desses delegados, delegado Anderson Pimentel, experiente, mais de 20 anos de profissão. Delegado, nós vamos falar agora a respeito da morte do doutor Antônio Gonçalves. Antônio Gonçalves. Ele mais 4 delegados, 2 peritos, que perderam a vida no exercício da profissão. Como o senhor trabalhava com o delegado Antônio Gonçalves e conhecia o trabalho dele, eu queria que o senhor falasse sobre o que aconteceu. Depois nós vamos assistir o vídeo e concluir esse assunto. Sobre o que aconteceu com eles, o que o senhor tem a dizer? Doutor Exísio, particularmente, doutor Antônio, não só eu, mas alguns que foram seus alunos, e a partir do momento em que, concluídos os cursos como seus discentes, passamos a desfrutar e usufruir da companhia dele, não só no trabalho, mas também em momentos particulares. Alguns de nós tínhamos o doutor Antônio como pai profissional. Nessa época o senhor trabalhava com ele, não? Na realidade, eu trabalhei com ele muito mais tempo na área da docência, perante a Gerência de Ensino Policial Civil. Hoje, Escola Superior da Polícia Civil, que leva merecidamente o nome dele, como um dos seus legados. Ele foi um dos grandes idealizadores desse conceito. E, acima de tudo, ele era um grande mestre. Ele não era apenas um exímio investigador, ele era também um grande professor. Não só matérias policiais, mas também da própria vida. Então, assim como eu, ele deixou muitos dos seus filhos profissionais. Então, para a gente foi uma perda, não só sob o aspecto do intelecto, da expertise, do tino investigativo, do ser humano que ele era, mas, acima de tudo, para alguns de nós, do pai profissional, do conselheiro, do parceiro, daquele que, sempre que você precisasse de uma orientação, de um gesto, de uma palavra amiga, generoso, bondoso, cordato, educadíssimo. Quais outros delegados que estavam juntos com ele no dia em que o helicóptero foi, porque o acidente foi com o helicóptero, não foi? Como foi e quais estavam juntos? Nesse fatídico dia, eu não só perdi o pai profissional. Dr. Jorge Moreira, que eu tive o privilégio de estagiar com ele após o meu curso de formação. Ele era titular do grupo Antirroubo a Banco. Inclusive, doutora Lília, que é minha mãe profissional, era diretora da escola. Depois que ela soube do que eu vou contar aqui agora, eu tomei um puxão de orelha sem tamanho. Depois que a gente tomou posse, nós passamos 30 dias de estágio. A gente começou a circular nas delegacias. Doutor Antônio, então, me puxou, eu e mais 2 colegas, e nós passamos uma temporada lá nas especializadas. E numa temporada, e durante essas poucas semanas que nós estivemos lá, eu fiquei um tempo com o doutor Jorge Moreira. Jorge Moreira faleceu junto com ele. Né? E foi exatamente nesse período que eu tive o meu batismo de fogo. Eu não tinha nem 30 dias de polícia, já passei por uma situação real. Foi um roubo a banco em Anápolis. A gente foi como observador, como estagiário, mas a gente foi também como policial. Claro que foi montado um aparato para que a gente participasse tudo, mas nós participamos da ação real. Então, e o curioso foi o seguinte: depois que a gente voltou da ação real, com as pessoas presas, materialidade, autoria, teve troca de tiro. O senhor acertou alguém, não? Teve. Não cheguei a acertar ninguém, não, mas a gente participou. Mas veio os besouros nas azeitonas e vieram pro lado de cá, né? Tá certo. Mas, e quando a gente voltou, sabe aquela sensação assim do menino que acaba de ganhar parece que o seu brinquedo favorito? Pronto, foi aquela sensação. Você falou, estou na profissão que eu Pronto, queria. ou seja, eu nasci para fazer isso aqui.
E o doutor Jorge Moreira, quando viu a gente chegar, com os outros policiais mais experientes e tal, ele chegou pro doutor Antônio e fez assim... Essa época o Jorge Moreira já estava na polícia há muito tempo. Já. Nessa época, o doutor Antônio, ele era o titular da DEIC, o doutor Jorge Moreira, o titular do Grupo Antirroubo a Banco. Nós temos na Polícia Civil, nós temos 3 grupos táticos. O Grupo Antirroubo a Banco, o Grupo Antissequestro e a CORE, que também é denominada de GT3. Originalmente era GT3, depois veio uma organização, uma padronização de âmbito nacional dos grupos de operações especiais, passou a se chamar, então, Coordenadoria de Recursos Especiais, e que nós ainda mantemos, tanto que o nome é CORE GT3, exatamente em homenagem a esse legado, à origem, né, do Grupo Especial Tático 3. E, curiosamente, nessa época o doutor Antônio Gonçalves ele era o titular da DEIC, e subordinado à DEIC estava o Grupo Antirroubo a Banco, que também tínhamos o Grupo Antissequestro, o GT3. E eu estagiava no Grupo Antirroubo a Banco. Então, quando teve essa oportunidade... Você participou, né? Fomos. E foi assim... Batismo de fogo. A gente costuma chamar de dizer que é batismo de fogo, né? Primeira situação de confronto real, né? De troca de tiro efetivamente. Assista agora o vídeo onde nós vamos poder observar como aconteceram os fatos, de que forma, em um só dia, 5 delegados morreram. 5 delegados, 2 peritos e a pessoa que havia cometido os crimes também faleceu. Assista o vídeo conosco agora. Ajudar a chegar na resposta. Hoje, as famílias dos 5 delegados e 2 peritos mortos no acidente ainda convivem com a dor. Um ano depois do acidente, familiares ainda tentam saber o que aconteceu. Queremos saber se foi defeito da fábrica, falta de manutenção, falta de gasolina. O que é que aconteceu? Nós precisamos de uma resposta. Pouco antes do acidente com o helicóptero, o delegado Antônio Gonçalves falou pela última vez sobre a reconstituição da chacina em Doverlândia. Aparecido Alves já tinha confessado a morte de 7 pessoas, mas a polícia queria avançar nas investigações, saber exatamente o que aconteceu. Vai ser necessário a investigação mais acurada, paciência e muita técnica para que a gente possa chegar verdadeiro aos culpados e tenha o norte do que de fato ocorreu naquela noite macabra aqui nessas fazendas. Na volta para casa, o acidente fatal perto de Piranhas. 8 pessoas morreram. Os delegados Antônio Gonçalves, Jorge Moreira e Vinícius Batista, os pilotos e também delegados Osvalmir Carrasco e Bruno Carneiro, e os peritos Marcel Oliveira e Fabiano Silva, além do próprio Aparecido Alves. A então delegada-geral da Polícia Civil, Adriana Corsi, iria no voo, mas decidiu ficar em Goiânia para tentar evitar uma greve dos policiais. Realmente eu ia por causa da importância do caso, né? E eu não fui por uma razão profissional, né? Por causa da iminência de uma greve. O inquérito sobre a queda do helicóptero, com mais de 400 páginas, está na Delegacia de Investigações Criminais. Começou na Delegacia de Homicídios, passou pela Superintendência de Polícia Judiciária, mas até agora não foi concluído. O delegado argumenta que depende do laudo do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Se a gente receber o laudo da Polícia Científica, por exemplo, e já tiver elementos suficientes que me mostrem que o laudo do CENIPA não vai ser tão fundamental assim, a gente pode dar andamento sem esse laudo do CENIPA. Mas no momento é importante aguardar, ainda acho que é importante aguardar prudente e esperar essa comunicação do CENIPA. O CENIPA nós tínhamos passado que seria até julho
esse relatório final seria publicado, é um relatório público, ele é publicado na internet, com fatores contribuintes e fatores determinantes desse acidente. Em agosto do ano passado, um equipamento eletrônico do helicóptero, que mede, por exemplo, o combustível e tem características de caixa preta de um avião, chegou a ser levado para análise nos Estados Unidos, mas a conclusão está em sigilo. 3 semanas depois do acidente, a Agusta, fabricante do helicóptero, divulgou o comunicado dizendo não ter havido falha técnica. Já o Serviço Aéreo da Polícia Civil descarta a falha humana. Nós estamos vendo, pelas investigações, pelo o fato que ocorreu, que cada vez mais está sendo descartada a falha humana nesse caso. O Ministério Público Estadual também investiga. O Estado, que contratou a Fênix para manutenção de helicópteros, e a Fênix, para saber se a empresa tinha ou não capacidade de assistência técnica nessas aeronaves. O inquérito civil aqui não deve ser arquivado e, segundo a promotora, vai apontar culpados. Pode haver a responsabilização criminal relativamente ao dever contratado, a falta de cumprimento das obrigações ou até alguma responsabilidade pode vir a surgir de algum servidor público. Tudo isso é só no final do inquérito, quando nós reuniremos todas as informações. Mas mesmo que as investigações esclareçam o acidente, nada será capaz de amenizar o sofrimento das famílias. Todos os dias eu ainda tenho a sensação de que ele vai chegar. Eu escuto o barulho da moto, eu escuto o portão e ainda não acredito no que aconteceu. Alô, Justiça, estamos de volta. Você viu um vídeo onde nós podemos observar uma perda para a segurança pública em Goiás e para o Brasil. 5 delegados faleceram. Doutor, na época o senhor fazia parte e faz parte até hoje da cúpula da segurança pública, né? Estava com os melhores delegados que nós tínhamos. A respeito do que aconteceu, o senhor estava naquela época? Como foi que aconteceu? Quem realmente veio a perder a vida naquela oportunidade? Além do doutor Antônio Gonçalves, que era o superintendente de Polícia Judiciária, e foi convidado para participar das reproduções simuladas dos múltiplos crimes praticados por aquele agressor da sociedade, o doutor Jorge Moreira ele tinha saído recentemente da titularidade da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios e tinha retornado, salvo engano, para a Delegacia de Repressão a Roubo de Cargas. Mas ele, como tinha um expertise, um notório saber, um tirocínio ímpar, ele foi convidado a contribuir com a investigação. Além dele, nós tínhamos o piloto e o copiloto, doutor Osalmir Carrasco Melati Júnior, que é da turma anterior à minha, mas uma pessoa com quem eu tinha assim, muita liberdade, tinha uma amizade muito franca, muito aberta, cara de uma personalidade assim, os colegas dele de turma, da turma de 2000, então, podem falar mais até do que eu, porque conviveram mais tempo com ele. Eu sou da turma de 2003, então eu tive praticamente 4, 5 anos de convívio, sim, mais contínuo com ele, já que eu passei temporadas também no interior, então a gente operava junto, a gente treinava junto, a gente lecionava junto. É uma pessoa por quem eu acalentei uma amizade, um carinho e um respeito muito profundo. Ao lado dele estava o copiloto, meu colega de turma, também meu amigo, meu irmão, Bruno Rosa Carneiro, também falecido nesse nefasto sinistro. São pessoas que deixaram assim um legado de honradez, trabalho, serviços prestados, defesa da sociedade. Nós tivemos também, nesse fatídico evento, 2 colegas peritos, além de um outro colega nosso delegado, que era o responsável pelas investigações locais lá na Regional de Porá. Nos marcou profundamente. E o bandido, o Aparecido Alves, que tinha cometido uma chacina em Doverlândia, também morreram todos juntos.
Eu que sigo a doutrina espírita, a gente procura interpretar um fenômeno como esse como resgate coletivo. A gente não sabe quais foram os acordos, os pactos que foram feitos com a espiritualidade para que eles, naquele momento, naquele dia, naquele local e daquela forma, eles tivessem sofrido esse arrebatamento, digamos assim. E vem cá, senhor, porque as pessoas que estão assistindo esse nosso programa, eles têm curiosidade. Um delegado de polícia, ele está sempre preparado para enfrentar situações dessa natureza? Ou o senhor acha que o acidente que aconteceu ali não tinha nada a ver com a profissão desempenhada? O que o senhor teria a dizer para essas pessoas? Compensa ser delegado? Doutor Exísio, é uma profissão de risco. E a gente sai de casa sem saber se vai voltar. Na minha parca experiência, eu tenho mais de 20 anos de carreira e já tô entrando no 23º. E eu posso afirmar ao senhor com segurança de que a vida é feita de escolhas. Eu fiz a escolha de enveredar por esse caminho, de fazer a diferença na sociedade dessa forma. Alguém tem que fazer isso. Eu entendi que minha missão, em parte, era essa. Se você que está nos assistindo entender que a maneira que você tem de contribuir para a transformação da sociedade, para que a gente possa, a cada dia, erigir uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna, mas, acima de tudo, mais segura, se o seu caminho é esse, qual seja, enveredar pela investigação criminal, porque o que o delegado de polícia, o que os seus agentes, os escrivães, os papiloscopistas, os peritos criminais, os médicos legistas, os auxiliares de autópsia, o que todos nós fazemos no que toca à investigação é sairmos à cata de provas, de indícios, de evidências. E de vez em quando ele trocar tiro também, igual lá no assalto que o senhor fez o batismo de fogo. Faz parte do processo. A gente faz parte do processo. Faz parte do risco. O risco, ele faz parte. Se você levar em boa conta de que para você morrer basta apenas que você esteja vivo, viver já é arriscado. Claro, a vida é feita de escolhas. Eu fiz uma escolha. E eu conclamo aquelas pessoas que tenham o desprendimento, que tenham a coragem, mas tenham também a capacidade de entender que alguém precisa fazer isso. Alguém precisa compor o que a gente costuma chamar de aparelho defensor da sociedade. Até antes da Constituição de 88, os órgãos de segurança pública, eles tinham uma roupagem, um rótulo de que nós estávamos aqui para reprimir manifestações, para reprimir direitos, garantias. Após a Constituição de 88, essa tônica do Estado Democrático de Direito, ela foi retomada. E todos nós fazemos parte de um conglomerado de instituições e também de pessoas que diuturnamente se esmeram e se esforçam, arriscando a própria vida, a integridade jurídica, a integridade física, a integridade moral, para defendermos a sociedade. Para fazermos o quê? Nós vamos defender as pessoas que não podem fazê-lo pelos seus próprios meios. É isso que nós fazemos no nosso cotidiano. Policiamento preventivo evita que o crime ocorra. Nós, como polícia investigativa, polícia judiciária, nós vamos em busca das provas, dos indícios, das evidências, para dizer que determinado indivíduo, em determinado horário, local, em determinadas circunstâncias, ou seja, motivo, meio, modo, fim, oportunidade, ele praticou determinado delito. Angariando tudo isso, a gente entrega esse resultado para o Estado julgador, que vai entregar isso para o Estado acusador. E, consequentemente, também vai entregar para o Estado defensor. E você, quer ser delegado de polícia ainda? Não saia daí. No próximo bloco, nós estaremos falando e mostrando. Um delegado de polícia, delegado geral do estado de São Paulo, foi assassinado. E algo terrível, que na realidade impactou muitas pessoas. Não saia daí. Fique conosco. No próximo bloco, nós vamos tratar a respeito deste assunto. Rui Ferraz Fontes foi assassinado. Homem
que exerceu cargos de relevância no estado de São Paulo. Fique conosco. Meu nome é Maria Helena, eu sou goianiense, já tive uma loja nessa rua mesmo, lá na frente, e foi lá que eu fui assaltada. Parou a bicicleta na porta, entrou, levou meu celular, levou o dinheiro do caixa. Foi muito ruim mesmo, fiquei traumatizada, né? Aí eu pensei, gente, se continuar desse jeito, a gente tem que fechar. Hoje tá bem diferente, né? De 8 anos para cá, o estado mudou, Goiânia mudou. A gente tem qualidade de vida, a gente tem segurança. E isso reflete na economia, né? Eu amo essa cidade. Amo. Segurança plena para trabalhar em paz e sem medo. Uma conquista que Maria Helena e o povo goiano não querem perder. Melhorou muito, hoje a gente tem tranquilidade para trabalhar. A nossa expectativa é que continue melhorando. Vamos para frente. Goiás segue em frente no caminho seguro. Alô, Justiça! Já estamos de volta. Olha, você viu no bloco anterior, nós falamos a respeito do falecimento de 5 delegados. E, na realidade, a doutora Adriana Corsi, naquela época, ela comandava a Polícia Civil e estava marcado para estar junto. Por que ela não foi? O senhor tomou conhecimento? Porque foi muito perto dela aí e teria morrido também, né? Doutor Exísio, na realidade, como a investigação ela era complexa, a cúpula da instituição achou por bem dar um apoio diferenciado para o delegado de Porá, que lamentavelmente também faleceu nesse sinistro. Então, na época, o doutor Jorge ele estava nesse dia como um consultor, levando-se em boa conta a expertise que ele tinha na área de homicídios. Doutora Adriana Ribeiro, que era titular de homicídios, que inclusive o sucedeu, ela também tinha sido até convidada para participar da diligência ou outra, mas por diligências ou por investigações de andamento ela não pôde ir. Eu era titular do grupo de investigação de homicídios de Aparecida. Eu também havia sido convidado a participar de uma dessas diligências. E exatamente em razão do cotidiano, acabei não indo, né? E a doutora Adriana Costa, ela, além desse fato, ela também tinha as agendas administrativas. Ela era a comandante-em-chefe da instituição de todo o Estado. Então, ela, por um evento ou outro, ela acabou sendo preservada no sentido de não ir. E, felizmente, ela hoje está aqui conosco, porque ela poderia ter sido uma das vítimas, né? Agora, vamos assistir um vídeo onde nós vamos poder observar e ver como terminou a vida de um homem que prestou um serviço de excelente qualidade no estado de São Paulo. Foi delegado geral do estado de São Paulo, efetuou diversas prisões, inclusive de membros de facção, fez um bom trabalho e terminou morrendo assassinado. Nós vamos assistir agora. Você que está pensando em ser delegado, vá avaliando. Até o término deste programa, você vai decidir. Quer ou não quer? Assista conosco agora. A Polícia Civil cumpriu logo cedo mandados de prisão e busca e apreensão em cidades do litoral paulista, Grande São Paulo e interior do estado, para prender 3 acusados de participação na execução do ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Fontes. Segundo a investigação, os presos estão ligados ao planejamento e à logística do crime. A polícia acredita que os 3 presos hoje tinham uma importante liderança dentro da quadrilha e foram contratados para colocar o plano de executar Rui Ferraz Fontes em prática, uma ordem dos chefões do PCC, que ficou comprovada através de uma carta apreendida em 2019, na zona leste da capital. Acabamos de ver um vídeo que mostra um delegado
muito importante em nosso país sendo assassinado. Nós podemos observar também que haviam desconfianças que poderiam ser os chefes do PCC que teriam ordenado a sua execução, mas haviam também desconfianças por causa do cargo que ele exercia em Praia Grande. Ele era secretário de administração e comandava licitações e contratos milionários. O que o senhor tem a dizer a respeito da atuação deste delegado, do que aconteceu e o resultado das investigações? Doutor Exísio, a gente tecer uma opinião sobre o resultado da investigação sem que você tenha o contato direto com a prova, consequentemente com os autos do inquérito e, consequentemente, do que foi desenvolvido na ação penal subsequente, é complicado. Entretanto, eu não desprestigio, digamos assim, essa outra tese, essa outra perspectiva de que possa sim o nosso colega ter tido a vida ceifada em detrimento da atuação dele pós-serviço policial, já que ele estava num cargo administrativo e estava lidando exatamente com contratos, licitações, obrigações, direitos econômicos, interesses econômicos. Até porque, se o senhor me permite, eu durante a minha carreira, até o presente momento, eu tenho contabilizadas 9 ameaças e tenho um hipotético salve geral de uma... O que é salve geral? Salve geral é um recado que é dado por uma determinada associação criminosa, organização criminosa, e coloca seu nome lá no meio. Ó, esse pode ser um alvo, esse aí pode ser... Esse é alguém que te tem interesse em prejudicar, ou matar, ou lesionar, ou tirar, ou desvirtuar da atuação. Prejudicar. Na maioria das vezes, um salve geral desse é para você matar mesmo. Então, o senhor tem 9 ameaças? Eu tenho 9 ameaças. E essas pessoas que ameaçaram, o senhor descobriu quem são? Sim, algumas delas, inclusive, foram feitas diretamente a mim. E algumas delas em que circunstâncias? A investigação andou, nós carreamos provas, indiciamos, prendemos, e alguns deles acharam que podiam me convencer. E quando eu disse não e fiz, inclusive, a autuação com os nossos policiais, também por corrupção, aí, isso não vai ficar assim, você pensa que você é quem, eu faço, eu aconteço, eu isso, eu aquilo. Tanto que eu tenho por hábito, eu não vou nem na esquina da minha casa, eu vou desarmado. E o senhor acredita que todo delegado deveria ter essa precaução? Andar sempre armado e preparado? Todos nós temos. A gente faz o que se convencionou chamar de análise situacional, né? E essa análise situacional nada mais é do que você se precaver, de você antever o risco, o problema. Eu costumo dizer nos cursos de formação e nos cursos de progressão nas carreiras, destacadamente das carreiras policiais, eu digo o seguinte: a partir do momento em que você se torna policial, você deixa de ter aquela vida que você tinha antes. Você não pode literalmente andar com qualquer pessoa, você não pode frequentar determinados locais, você não pode fazer determinadas coisas que você antes fazia, quando você era um civil. Não, você é a manifestação do Estado, você é a imagem e a reputação do Estado. E medo? O senhor tem medo? Doutor Exísio, o ser humano que disser que não tem medo é o ser humano que não tem limite. Só que o que diferencia o policial das demais pessoas é que você aprende a controlar e a enfrentar de forma racional o medo. O que a gente faz é isso, é um exercício contínuo, diário, de racionalmente você enfrentar o medo. Como é que geralmente isso acontece? Pelo fato de você ter o maior comprometimento com a vida em sociedade, com a defesa das pessoas, do seu patrimônio, e patrimônio esse pode ser material ou imaterial, como a honradez, como a imagem, como a paz psicológica, a paz de espírito, além do objeto material propriamente dito. Como nós nos comprometemos a fazer isso 7 dias por semana, 24 horas, você passa a naturalmente aprender a controlar e a enfrentar isso. E age de uma forma, às vezes, até instintiva. Eu, por exemplo, eu fui escrivão de polícia de 83 a 96. Até hoje, já tem 20 anos, hein?
Mas até hoje, eu chego num lugar, eu não fico de costa para a rua. Eu não fico. Se batem na porta da minha casa, eu fico observando quem que é. Parece que a gente faz a coisa de forma automática, né? E deve acontecer com o senhor até hoje também, porque o senhor está no exercício da profissão, né? A gente na análise situacional, isso faz parte de um treinamento específico que eu particularmente já faço há 2 anos. O nosso mestre, nosso professor lá, o perito Rogério Rócio, que orgulhosamente digo que sou aluno dele, onde quer que eu vá, ele costuma, quando vai falar sobre estudo e análise de casos, a gente tem alguns mnemônicos, alguns motes, né? E algumas siglas. Uma delas é no nosso dia a dia, você trabalha com 3 Es. O primeiro é você evitar. Então, você evita locais estúpidos, evita andar com pessoas estúpidas, evita fazer... Esse é o conselho Evita que o senhor fazer. tá dando. Isso é para a vida. Pra Isso vida, não é pra todos. para a carreira policial, isso é para a vida. Então são 3 Es. São 3 Es. Evitar, evadir e enfrentar. Primeiro você evita. Se você não conseguir, você procura fugir, evadir. E se não tiver jeito, os últimos 10% é você enfrentar. Aí não tem saída. Não tem saída. Não saia daí. Olha, assunto interessantíssimo. Estamos recebendo aqui em nosso programa, Alô Justiça, delegado Anderson Pimentel, mais de 20 anos de profissão, honesto, sério, competente, atuante. Não saia daí. No próximo bloco, nós vamos ver o doutor Anderson Pimentel em uma das atividades, uma das suas atuações. Você vai ver um vídeo sobre ele daqui um pouquinho. Não saia daí. Meu nome é Indiara, né? Indiara Assunção. Eu gosto muito de morar aqui em Lusiânia. Aqui em Lusiânia ficou muitos anos sem um hospital, sem uma maternidade. O momento já é delicado. Você ainda tem que passar por isso, preocupar com isso na hora do bebê nascer. Então, a maternidade aqui fez total diferença. Eu entrei em trabalho de parto, né? Acho que não demorei 2 minutos para chegar no hospital. Porque eu moro na rua do hospital praticamente. E foi tudo bem, meu filho nasceu bem, tinha pediatra para receber ele na sala do centro cirúrgico, tinha enfermeira, tinha os médicos, tinha tudo que ele precisava ali. Uma saúde regionalizada, mais próxima e que melhora a cada dia. Uma conquista que Indiara e o povo goiano não querem perder. A ser mãe é uma bênção, né? É uma dádiva. E eu muito obrigada por ter cuidado tão bem de nós, do Heitor, de mim, de todos. Muito obrigada. Goiás segue em frente no caminho seguro. Estamos de volta. Delegado Anderson Pimentel. Você vai ver um vídeo agora onde ele vai te mostrar como é feito o trabalho dele. E depois ele vai comentar sobre o assunto. Assista conosco. Nos idos do final do mês de março, 4 empresários procuraram a DECOM sustentando que tinham sido vítimas de um crime de estelionato por parte desse foragido que foi recapturado na tarde de ontem. Durante as investigações, o que é que foi detectado? Ele se apresentava como representante legal funcionário de uma empresa de propaganda e marketing, oferecendo totens e plaquetas de propaganda para serem colocadas em via pública. Ele entabulava o contrato, não cumpriu o contrato e recebia os cheques, títulos de crédito e as importâncias em dinheiro. Quando ele então era procurado pelos empresários, ele literalmente sumia. Nós calculamos, em que pese esse procedimento nosso estar gravitando em torno de 4, podendo chegar até 20 vítimas, nós já calculamos em torno de 300 vítimas em todo o estado de Goiás. Estamos de volta. Você acabou de ver um vídeo. Delegado Anderson Pimentel, novinho, né? Trabalhando e trabalhando muito. Que ano foi isso, delegado? Nós estávamos na DECOM, isso foi 2015. Esse caso, doutor Exísio, ele foi curioso pelo seguinte. Porque esse indivíduo preso, ele havia perpetrado estelionatos se fazendo passar
por alguém que lidava com marketing e propaganda. Ele vendia panfletos, totens, instrumentos de propaganda diversos. Só que ele recebia e não entregava. E ele tinha um espectro de clientes, digamos assim, muito amplo. Ele tanto alcançou pequenos empresários como médios e grandes empresários em todo o estado de Goiás. Não só na região metropolitana, onde ele acabou sendo preso. E, como bem dito na reportagem, lamentavelmente, houve uma resistência da parte dele no momento da prisão, né? Mas os nossos policiais, muito bem paramentados, muito bem amparados, eu, inclusive, fui forçado a comparecer até no local, porque houve resistência, inclusive, de parentes dele. E, a partir de E houve então, a gente confronto, não? não chegou a ter confronto, mas teve embate físico. Ele tinham os 2 policiais que chegaram, na realidade foi uma equipe de 3 policiais que chegou nele, né, uma delas inclusive é minha filha profissional até hoje, e foi exatamente ela que parou ele, porque enquanto os 2 lutavam com ele e com a irmã e com a esposa dele, que estavam literalmente mordendo e e praticando socos, pontapés e golpe com a mão, com o pé, com o cotovelo, com unha nos policiais, no momento então que eles fossem para se desvencilhar delas, tiveram de soltar o rapaz, ele empreendeu fuga. Foi exatamente essa policial que fez a abordagem, enquadrou, apontou a arma para ele, e ele próprio depois ele confessou, ele chegou e disse: "Não, eu só me rendi porque eu vi que ela ia atirar em mim mesmo", né. Esse foi o caso mais emblemático que o senhor participou ou teve um outro que foi mais marcante do que esse? Sim, doutor Exísio, esse fato, ele está vinculado a uma violência econômica. Mas o que efetivamente mais acaba nos marcando é a violência contra a pessoa. Então eu tive 3 passagens no grupo de investigação de homicídios. Tive muitos casos marcantes, muitas prisões, lamentavelmente prendendo até pessoas que a gente conhecia, ex-alunos, policiais, servidores da área de segurança pública, segurança privada, profissionais liberais, pessoas comuns, profissões comuns. Mas nós tivemos um caso de uma criança de 4 anos. Ela foi convencida, por um maior, que ela tinha um convívio, ela tinha um contato com eles eram vizinhos. Esse rapaz, então, maior, ele capitaneou, ele corrompeu um outro adolescente, a ambos convencerem essa criança a acompanhá-los até uma zona de preservação ambiental que fica entre o setor Jardim Tiradentes e Nova Cidade, tem uma reserva ambiental lá, sob o pretexto de que iriam presentear a criança com uma pipa. A criança então, por conhecê-lo, do convívio na rua, o acompanhou, por uma distração da mãe naquele momento. Ele então deixou o adolescente em manifesto crime de corrupção de menores, deixou o adolescente de guarda, convenceu a criança a descer um barranco até a beira do córrego. Lá chegando, ele conseguiu dominá-la, afogá-la, causando uma apneia, né? E ele então, pretensamente achando que ela tinha desmaiado, e esses são detalhes que somente a prova pericial e as pessoas que estavam lá, e esse adolescente assistiu a tudo e foi uma testemunha nevrálgica, contundente para colocar o adulto no palco do crime. Ele então despiu a criança de uma determinada forma, que eu vou poupá-los dos detalhes, e ele então praticou o ato libidinoso, né, com aquela criança. Só que em dado momento a criança acordou. Então esse adulto, para ocultar a própria identidade, consequentemente a prática do crime, ele sacou mão de um pedregulho, não lembro exatamente as dimensões, mas ele era de uma dimensão considerável, e ele começou a desferir golpes contra a face da criança. E, num completo descaso com a vida humana, ele simplesmente deixou o corpo da criança lá no córrego. Ainda isso foi no final da tarde, no início da noite, a equipe do plantão foi acionada. Os investigadores foram até o local junto com o colega delegado plantonista. Lá chegando, eles me contactaram e desde de pronto já se colocaram à disposição para convocar todos os membros do grupo de investigação de homicídios
além de outros policiais que se dispuseram a conosco contribuir. Montamos uma força-tarefa ainda naquela noite. Viramos à noite fazendo levantamentos e investigações. E na madrugada, nós já estávamos com os 2 sob custódia. E a criança morreu mesmo. Criança lamentavelmente falecida. Então, esse foi um caso que nos marcou pelas circunstâncias. Isso foi em que ano? Pela vítima. Isso foi em 2011. Está preso o homem até hoje ou está solto aí matando mais gente? Não, ele, segundo consta, inclusive, o doutor Maurício Gonçalves de Camargo, que o senhor aqui recebeu, foi o promotor do júri. Salvo engano, a condenação passou de 20 anos e não podia ser diferente. Né? Deve estar preso ainda. Segundo me consta, sim. Ainda está preso. Né? O adolescente, ele passou por uma medida socioeducativa. Inclusive, o doutor Márcio do Nascimento, que também participou de programas aqui na emissora, foi o responsável pela internação provisória desse adolescente, porque ele foi um partícipe, ainda que formal, não material, porque não chegou a tocar na criança nem nada, mas ele foi um partícipe, ele estava lá. Ou seja, sem a participação dele, o resultado do crime não teria acontecido. Então, ele foi responsabilizado por isso, a partir de um ato infracional análogo ao homicídio. São casos que, na realidade, impactam as pessoas, todos nós. Avalia, por exemplo, a situação do delegado de polícia, Célio Cassimiro Tristão. Ele era tio da delegada Cibele. Minha colega de grande turma. Delegada, muito atuante. Minha amiga, minha colega de turma. E veio a ser assassinado, teoricamente, num assalto. E pelo que você vai ver do vídeo agora, você vai observar algo interessante. Ele foi atingido na nuca com um disparo. Que coisa esquisita. Assista o vídeo agora. A polícia deve concluir em 10 dias o inquérito sobre a morte do delegado aposentado Célio Tristão. O delegado foi vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O crime foi ontem no residencial Guarema, que fica na região norte da capital. A polícia confirmou que 3 suspeitos de participarem do roubo que terminou na morte do delegado Célio Tristão já foram detidos. Mas o delegado responsável pelo caso disse que não vai divulgar quem são os suspeitos para não atrapalhar o andamento das investigações. O residencial Guarema fica na região norte de Goiânia, às margens da Perimetral Norte. Era por volta das 10 da manhã de ontem, quando Célio Tristão chegou num lote de propriedade dele. O delegado aposentado conversava com trabalhadores quando foi rendido por um homem que chegou a pé e armado. O assaltante pediu a chave do carro. O delegado mentiu, dizendo que estava dentro de uma casa em construção. A polícia não sabe se lá dentro ele reagiu ou não, mas acabou baleado na nuca. O assaltante fugiu, levando o carro da vítima. O delegado foi socorrido. No hospital teve 3 paradas cardíacas e na última não resistiu. A morte foi confirmada no início da tarde. Horas depois, o carro foi localizado num lava-jato, na mesma região onde aconteceu o crime. Ele já tinha sido lavado por dentro e por fora. Mesmo assim, vai ser periciado. Célio Tristão tinha 73 anos. Se aposentou da polícia já aos 70. Deixou 3 filhos. Esse misto de revolta, indignação, de ver que uma pessoa que por tantas décadas combateu o crime acabar sendo vítima de um latrocínio, um crime extremamente violento. Foi assassinado com um tiro na nuca. É algo assim, muito esquisito. Na época, o senhor já estava na polícia, quando ele faleceu, foi em 2012. Já, inclusive, a investigação ela foi capitaneada pelo doutor Kleber Toledo, da minha turma, doutor Gilson Mariano, exímios investigadores, competentíssimos, compromisso com a causa pública irretocável. Eu não manipulei os autos, mas pelas informações que eu tive, a princípio não tinha ficado muito caracterizado de que a vítima teria, em dado momento, até entrado em luta corporal com o seu agressor. Porque, a princípio, o objetivo era a subtração do automóvel da vítima. E ele, inclusive, teria dito que parece que não era dele, que ele estaria visitando apenas um imóvel e tudo. E o fato é, a gente não sabe até onde vai a maldade humana. Eu não duvido que o agressor da sociedade, que ele tenha realmente, depois de ter
percebido que se tratava do veículo da vítima, ele tenha, depois de ser apossado da chave, ele tenha, lamentavelmente, decidido executá-lo. Eu não duvido disso. Não duvida, não. Não duvido. E a respeito desse delegado, que você vai ver o vídeo agora, o doutor Anderson Pimentel, inclusive, já viu. Esse delegado foi executado também em um assalto. Ele reagiu. E você está vendo o vídeo agora, sendo transmitido, passando. Veja bem, delegado Célio Casimiro Tristão, pelo jeito, teria reagido, teoricamente, reagido ao assalto. Eu entendo que ele foi executado covardemente. Foi covardemente. Covardemente. E esse outro delegado que você vai ver o vídeo agora? O senhor assista e dê sua opinião a respeito desse assunto. Beneficiado pela saída temporária de Dia das Mães. Essas saídas desses indivíduos que não têm nenhuma atividade ilícita aqui fora acabam saindo para cometer crimes. Apesar de tratar o caso, a princípio, como um latrocínio comum, outras possibilidades não foram totalmente descartadas pela investigação, que é feita pela primeira delegacia de roubo e latrocínio do DEIC. A polícia também desconfia que dificilmente a dupla agiu sozinha para assaltar a residência e que provavelmente um ou mais criminosos estivessem do lado de fora em um carro dando cobertura. Mauro Ábido tinha 55 anos e mais de 30 de Polícia Federal. O corpo do delegado foi velado em uma cerimônia reservada a familiares e amigos no cemitério do Morumbi. Olha, alô, Justiça! Estamos com o delegado Anderson Pimentel, experiente, mais de 20 anos de profissão, atuou em muitas situações de risco e sabe o que está falando. Nós estamos falando aqui agora, já falamos a respeito do doutor Célio Casimiro Tristão, que foi assassinado teoricamente num assalto, levou um tiro na nuca, e a opinião do doutor Anderson Pimentel é que ele foi covardemente assassinado. Agora, essa outra situação desse delegado, ele teria reagido a esse assalto que o senhor assistiu o vídeo agora. O senhor acredita que realmente ele reagiu? Na realidade, doutor Exísio, todo treinamento, independentemente de qual carreira da área de segurança pública seja, a orientação que é dada é de que o policial ele só vai reagir quando ele for defender a própria vida ou defender a vida do terceiro. E pelo que constou na reportagem, o colega ele estava na casa dele, os indivíduos entraram na casa vizinha, não encontraram o que subtrair, entenderam por bem saltar, transpor os muros da casa da vítima. A vítima, então, diante daquela situação, vendo os invasores, ele lançou mão de uma arma de fogo que ele tinha, oculta, salvo engano, na cozinha, e, lamentavelmente, aconteceu o desfecho que a gente não esperava. Porque a sociedade há de entender que entre aquele que agride o direito das pessoas e aquele que defende, e, consequentemente, defende a sociedade, que pereça o agressor da sociedade e que permaneça o defensor, porque esse que defendeu uma vez, ele vai defender 2, 3, 4, 5, quem ganha com isso é o conjunto da sociedade. O agressor, não. Se ele lograr vitorioso em um confronto, em uma contenda com o servidor nosso, ele vai criar asa, mais coragem e só vai ampliar o seu gradiente de condutas ilícitas. Ou seja, ele só vai agravar a sua conduta e, consequentemente, ele vai agredir mais pessoas, ele vai progredir, digamos assim, no mundo do crime, o que é exatamente o que a gente não quer. Conselho que o senhor tem para os delegados mais jovens e para aqueles que pretendem ser delegados? Numa situação dessa, reagem ou não reagem? Doutor Exísio, como eu disse, a gente vai reagir para não morrer. A gente vai reagir para não morrer. Vai depender da situação. Vai depender da situação. Mas, assim, como eu bem coloquei antes, a análise situacional, ela compreende você evitar o confronto. Os 3 Se você não conseguir evitar, você vai evadir. E se você não conseguir evadir, aí sim você enfrenta. Então, nesse momento de enfrentamento, é a minha vida contra a do meu agressor. Estando essa agressão injusta, desproporcional, atual e iminente, eu estou, em tese, preenchendo os requisitos da legítima defesa. Então, o conselho é, se você não conseguiu evitar, você não conseguiu fugir, só lhe sobrou os 10% de enfrentar.
Já que vai enfrentar, enfrente com qualidade. Não saia daí. Alô, Justiça! O que o Brasil quer, Goiás já é o que o Brasil quer, Goiás já é. Já é disparada a melhor educação do Brasil. Já é um modelo de segurança a ser seguido. Aqui, bandido não se cria. O que o Brasil quer, Goiás já é o que o Brasil quer, Goiás já é o que o Brasil quer, Goiás já é. Já é referência em saúde. Na capital e em todo o estado. Já é o melhor na área social. Já é um dos estados que mais investe em infraestrutura. E não vai parar, não. Viramos o jogo. Hoje o que o Brasil quer ser, Goiás já é. Por isso os goianos têm orgulho de dizer que Goiás é o estado que dá certo e vai continuar sendo o estado número 1 do Brasil. O que o Brasil quer, Goiás já é o que o Brasil quer, Goiás já é o que o Brasil quer, Goiás já é. Governo de Goiás. Estamos de volta. Alô, Justiça! Estamos trabalhando para que nós venhamos ter uma melhor distribuição de justiça em nosso país. Recebi aqui hoje meu amigo, meu irmão, grande delegado Anderson Pimentel. E você viu um programa muito interessante. Olha, ele é autor de um livro, A Lei e os 10 Mandamentos, viu? A Lei e os 10 Mandamentos. Anderson Pimentel e Daniel Sotelo são os autores deste livro. Seria bom você adquirir, né? Foi um prazer receber o senhor aqui em nosso programa. Espero que volte mais vezes. Nós aprendemos muito com o senhor. Se eu tivesse 20 anos, eu queria ser delegado, viu? E com isso eu já estou me despedindo de todos. Delegado Anderson Pimentel, manda um abraço para todos, né? Doutor Exísio, primeiro agradecer o espaço, agradecer a emissora. A bondade e a generosidade com a qual o senhor sempre teve um trato muito distinto, muito fino, muito cordato. Mesmo o senhor estando na advocacia criminal, a gente estando em tese do outro lado, mas na realidade, por muitas e muitas vezes, nós permeamos os mesmos caminhos de administrarmos a justiça. O senhor está comandando quais delegacias hoje? 17ª no Parque das Laranjeiras e a 24ª no Parque Ateneu. 2 delegacias? Duas. De vez em quando há necessidade. Esse é atuante, hein? Às vezes 3, outras. Os colegas da administração sabem do comprometimento, sabem da responsabilidade com a qual a gente tem na nossa trajetória. E vez por outra aparece, responde, colega tirou férias, tem uma licença, tem uma coisa, ajuda aqui, a gente ajuda. Porque se eu faço pela instituição, eu também estou fazendo pela nossa população. Então, para mim, é prazeroso contribuir. Mas, além de agradecer e presentear o senhor com essa obra, diga-se de passagem, ela é muito mais até fruto até do professor Daniel Sotelo, filósofo, teólogo, mestre, doutor, pós-doutor. Minha contribuição foi muito simplória, muito singela. Mas o que eu tenho como projeto de vida, e não é só a profissão, é, acima de tudo, me convencer e me trabalhar no sentido de, a cada dia, consolidar uma vida tranquila, serena, mas, acima de tudo, repleta de humildade. Porque ser servidor público é um exercício de humildade. Quando Deus nos outorga, nos chancela o poder, não é para que eu me valha do poder, mas para que eu possa pegar o poder e entregar para a sociedade, em benefício dela. Se eu exerço um cargo, se eu tenho um poder, ainda que temporário, eu devo prover à sociedade de todas as habilidades, de todos os recursos e mecanismos que a minha função, que a minha atribuição me permitir. E em favor dela, porque eu trabalho para a sociedade.
Então, se você um dia almeja ser policial civil, ser investigador, ser agente, escrivão, papiloscopista, perito, médico legal, odontólogo legal, independentemente das carreiras da área de segurança pública, se você um dia almeja, primeiro entenda que você está ali para servir ao público, que é um exercício constante de serenidade, de humildade, que não é fácil. Não é fácil. A missão ela é espinhosa, mas tem os seus louros, tem as suas vitórias. E eu me sinto completamente realizado, não só no serviço público, mas também na carreira de docente. Porque em ambos... O senhor dá aula de qual matéria? Eu leciono na graduação Direito Constitucional e na pós-graduação Penal e Processo Penal. Mas em ambas as carreiras eu me vejo como um agente transformador da realidade das pessoas. Quando você entrega o resultado da investigação, podendo ela ser totalmente ou não satisfatória aos olhos da vítima ou aos olhos da sociedade, mas quando você entrega o resultado, eu estou prestando contas daquilo que a gente efetivamente faz. E muito me realiza com os meus colegas, agentes, escrivães, sem os quais eu não teria chegado até aqui, a quem eu também homenageio e agradeço. Quando a gente entrega esse resultado, nós estamos dando uma resposta para a sociedade. Pode talvez não ser a mais satisfatória, mas não deixa de ser uma resposta. Não deixa de ser uma pequena, ou vez por outras, grandes contribuições para que a gente consiga erigir uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna, mais segura e, consequentemente, mais equânime. E a justiça melhor distribuída. Alô, justiça! Estejam sempre conosco. Hoje nós recebemos aqui professor, doutor, delegado de polícia Anderson Pimentel. Honesto, sério, competente. Estejam sempre conosco. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos nós.